Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Fórmula Hub. Hoje uma sessão particularmente especial porque tenho aqui um convidado que me dá muito gosto de ser o primeiro, que é o Hugo Mendes. O Hugo, mais do que estar aqui a caracterizar o seu perfil, porque senão a sessão era a falar do seu percurso profissional, vou resumir isto, é uma pessoa com bastante experiência nesta área da saúde em geral, da indústria farmacêutica em particular, na área das farmácias, portanto tem de facto aqui uma perspectiva bastante multidisciplinar e 360 deste setor e achei que era a pessoa indicada para falarmos de uma forma mais geral sobre este impacto da tecnologia, impacto digital, que tem sido também sequência dos vídeos anteriores que temos feito até aqui. Antes de mais nada, Hugo, bem-vindo, obrigado por teres aceito aqui este desafio às cegas, portanto, isto ser o primeiro tem os seus riscos, portanto, agradeço-te imenso teres aceito este desafio. E vou começar, se calhar, por uma primeira pergunta que eu não quero fazer disto uma entrevista, mas como eu tive a oportunidade de já dizer, nós temos tido bastantes conversas em off, ao telefone, e eu gostava de tê-las gravado e já dava para fazermos aqui alguns episódios, certamente, com as discussões que temos tido, no bom sentido. Nós não estamos aqui com verdades absolutas e é importante também estarmos cientes disto. Estamos a abrir discussão, estamos a abrir reflexão. Portanto, quem quiser partilhar outras opiniões connosco está 100% livre de o fazer e até agradecemos. Hugo, como é que tens visto aqui o impacto tecnológico, o impacto deste crescimento tecnológico na indústria? Como é que nos últimos anos a indústria tem evoluído? A indústria e o setor da saúde em geral tem evoluído? Como é que tens visto isto? Tu que já estás há uns anos nisto. Em primeiro lugar, boa tarde, Paulo, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar contigo e conversar sobre temas da atualidade e temas que ambos gostamos bastante. Relativamente a este tópico que me lançaste, bom, a tecnologia não tem evoluído, se calhar, à velocidade que todos nós desejávamos, sobretudo no setor. Portanto, houve aqui o tal jargão, não é? Que é o transformador digital, que não foi o CMO, mas foi claramente o Covid, e que veio realmente acelerar todo o processo, chamemos-lhe assim, de alerta para aquilo que é a importância da tecnologia, não apenas no nosso trabalho, mas nas nossas vidas. Portanto, houve uma aceleração que tem sido muito progressiva. Antes da pandemia já existiam alguns a utilização da tecnologia, quer na sua vertente, por exemplo, do e-retailing, quer na vertente até dos próprios network que os próprios comerciais utilizavam através do WhatsApp e que realmente criavam também alguns grupos informais. Portanto, eu diria que a tecnologia nesse aspecto tem vindo a ter um crescimento progressivo, não apenas dedicada à indústria farmacêutica, mas dada a utilização dessas ferramentas que estão disponíveis para todos na nossa vida e que de algumas delas foram utilizadas no setor da saúde. Portanto, obviamente que a partir do Covid, ou da pandemia, assistiu-se aqui a uma necessidade extrema de fazer aqui uma revolução. Essa revolução, na realidade, a mim e a meu ver, e é uma opinião, já deveria ter acontecido há mais tempo. Portanto, permitiu-se constatar que realmente alguns dogmas que se falavam, na realidade, vieram de alguma forma a materializar-se. Assistimos muitas empresas da indústria farmacêutica a não ter quebras de vendas quando os seus comerciais não podiam contactar fisicamente, que era o modelo que estava em prática, ou seja, um modelo assente muito no marketing relacional, em que o contacto físico e as interações pessoais eram uma constante. Desculpa só interromper, quando tu falas da questão relacional, e falas, e muito bem, que algumas companhias nem sequer sentiram essa quebra, o relacional perdeu-se, foi substituído? Qual foi o teu feeling em relação a isto? Eu acredito que as relações, como duram no tempo, não é? Quando há esta quebra de contacto e de proximidade, enfim, a relação continua, portanto, as coisas continuam a acontecer. A verdade é que houve quase um desligar, não é? Porque até pela disponibilidade do próprio médico de receber as equipas, portanto, não foi uma coisa nem estratégica, nem se calhar ao agrado de ninguém. Mas como é que vês como é que se justifica isto e como é que se encara isto, digamos assim?
Bom, houve logo uma mobilização geral, sobretudo da parte médica e dos enfermeiros, para realmente dar resposta a esta crise, não é? Obviamente as pessoas também estavam num processo de adaptação e estariam também numa incerteza que vivemos sobre quando é que isto acabará. Portanto, houve sempre aqui uma expectativa de que isto poderia passar mais rápido do que nós pensaríamos. E obviamente que a própria indústria também se foi adaptando, não é? E foi reagindo, ou seja, a estas questões. Nós vimos e assistimos que nem toda a gente retirou a força de vendas do campo, ou seja, isto foi uma coisa que não foi homogénea, chamemos-lhe assim, em todo o setor. Houve companhias que sempre que possível estavam no terreno, apesar das limitações que existiam, nomeadamente a entrada das instituições de saúde, mas havia sempre mecanismos alternativos. Há claramente o que tu referiste que é importante, que é o tal carry-over, não é? Que é todo o trabalho que é feito e que se prolonga no tempo durante são vagas que perduram no tempo, mas que realmente depois houve a necessidade de contacto para que efetivamente se pudessem estabelecer novamente essas relações. Como eu disse, já havia algum contacto informal e pessoal, e as pessoas, os próprios comerciais iam falando, até chegou ao ponto que na realidade isso passou a ser não uma questão espontânea, mas uma questão de nós temos que continuar a contactar com os médicos. E então assistimos a diferentes iniciativas, diria que muitas não foram muito inovadoras e havia uma grande concentração daquilo que foi os próprios modelos de interação, ou seja, se nós pensássemos que efetivamente haveria um número limitado de médicos e se olhássemos para aquilo que é o número da força de vendas da indústria, não havia tempo suficiente para se fazer aquilo que eram as 5, 7 visitas, chamemos-lhe assim. Depois há aqui outra questão que é extremamente importante e que foi uma barreira também tecnológica, que é muitas vezes, e a gente fala nisto de uma forma até mais ou menos soft, mas na realidade quando os delegados visitavam os próprios médicos, a gente costumava dizer que era na hora do patrão, não é? Quer dizer, acabava por ser durante o tempo em que eles estavam a exercer a sua atividade e obviamente que é útil estarem informados. Com este impedimento tecnológico, impedimento porquê? Porque sabemos que as instituições de saúde muitas vezes não têm as capacidades e os recursos tecnológicos para que realmente se possa fazer uma conversa como nós estamos aqui a fazer, muitas vezes não têm, ou porque têm direitos barrados, ou porque o próprio hardware não o permite. Há claramente aqui uma questão de acesso. Portanto, isto começava a ocorrer no horário pós-laboral, portanto, muitas vezes estas ações, a partir das 6h30, 7 horas, e que se podiam perpetuar ao longo da noite. Obviamente que ninguém está disposto a prescindir daquilo que é a sua vida pessoal, nomeadamente num ambiente de grande exigência por parte da comunidade médica, enfermeiros, farmacêuticos, na realidade todos os profissionais de saúde, que também queriam descansar, não é? E queriam também ter a sua vida pessoal. Portanto, houve aqui claramente uma barreira tecnológica que os impediu de fazer a mesma coisa, ainda que remotamente, e depois, durante aquele horário, e que depois no pós horário laboral, obviamente que o tempo era limitado. E aí assistiu-se muitas vezes uma pressão muito grande para que realmente pudesse haver esse contacto, e aí, se calhar também tocando já noutro ponto que poderá ser o próximo tópico, que seria que as pessoas todas, desde o top management àquilo que é os próprios comerciais, estariam preparados e teriam as ferramentas certas para poder abordar esta nova realidade. Se me permites, eu acho que a grande lição que nós temos efetivamente que tirar daqui é não ficar à espera, não é? Parece que uma indústria a indústria toda foi forçada a ter que adotar as tecnologias, passa a expressão, que estavam mais à mão, porque de facto a urgência foi quase da noite para o dia, não é? Depois foi aquilo que tu também dizes em jeito de síntese, que é a questão do tempo, não é? Toda a gente, isto vai passar, isto é um mês, são 2, ok, não é muito crítico e voltamos ao nosso modelo anterior, quando percebemos que isto, com o passar do tempo, não passou
com a rapidez que todos queríamos e com consequências, obviamente, para além daquilo que é a atividade que nós temos no setor, não é? Porque de repente temos profissionais de saúde completamente esgotados, como tu dizias, sem tempo, sem conseguir sequer ter tempo para as famílias. Portanto, acho que tivemos aqui de facto um contexto muito turbulento que não ajudou, acelerou, mas não ajudou que a aceleração fosse ponderada, organizada, com formação, e isto vou de facto entrar aí nesse tópico que tu estavas agora a levantar, que é, as pessoas não se prepararam para isto. Portanto, qual é a tua experiência quando tu olhas para a indústria, vou tirar agora daqui o alvo, digamos assim, de comunicação da indústria e vou pôr no papel do player que quer comunicar e que quer manter a sua atividade. As equipas de vendas não tiveram tempo para se formar nestas áreas. A questão é só a formação? Há uma questão de mindset? Como é que vês isto? Ou seja, tu falaste aí de um ponto importante que são os cargos de topo da gestão, portanto, não adianta estarmos a dar formação à equipa de vendas apenas e só, quando não é estratégico de uma companhia seguir determinado caminho, não é? A alocação de tecnologias, a alocação de recursos, a alocação de novos consultores, etc., que fazem com que o caminho seja ajustado. Qual foi o teu feeling? O que é que viste em relação a isto? E o que é que vês agora? Nem me apetecia tanto estar focado na pandemia, mas para o futuro. Vamos acreditar que a página se vai virar e o que é que conseguimos colher daí? Só fazer um pequeno enquadramento. Realmente é efetivo. Havia aqui realmente uma sensação de que eu vou pagar para ver, ou seja, toda a gente estava a pagar para ver. E obviamente que existe uma direção que tem que vir de topo, e se nós olharmos para aquilo que é o tecido das principais companhias a operar em Portugal, a sua maioria são multinacionais, e obviamente que a pandemia afetou de uma forma abrangente todas as geografias. Portanto, independentemente do tipo de modelo que pudessem estar a adotar em termos de promoção, mas na realidade isto foi transversal. Logo, estão um pouco à espera do que é que poderia vir em termos de cima. Isto porquê? Porque todo o processo de transformação, e estamos a falar numa componente de transformação, quer seja uma transformação humana, que depois dará uma transformação, chamemos-lhe assim, comercial, digital, o que queiramos chamar, são muitas vezes investimentos que não estão nas sandbox, costuma-se dizer, das companhias. Portanto, são investimentos estruturais, formar uma força de vendas para ter outras capacidades, ou então instalar os mecanismos necessários de multi-channel para poder meter a máquina a funcionar, preparar os conteúdos que são extremamente importantes. Deixa-me só tocar aí num ponto. E formar uma equipa de vendas não é dar 4 ou 5 ou 6 ou 10 horas de formação com um palestrante a falar. Portanto, formar é explicar, é ter casos concretos de como é que pode ser aplicado, é ter casos concretos de como é que estas tecnologias podem ser usadas, é testar muito, não é? Eu acho que obviamente, a indústria provavelmente andou atrás destas formações e conseguiu, em muitos momentos, passar essa informação, mas nunca se gerou efetivamente uma vantagem competitiva, porque a adoção, eu estou agora a falar contigo e estou-me a tentar lembrar de alguns casos em que efetivamente se diga, não, fogo, esta companhia está completamente orientada para a realidade atual e tem dificuldade em encontrar. Portanto, não tem a ver com a dimensão da companhia, não tem a ver com o investimento da companhia, tem, na minha opinião, e posso estar enganado, tem a ver com uma orientação estratégica. Portanto, ainda não foi estratégico para quase nenhuma companhia, pode estar a escapar aqui alguma coisa, dizer não, o nosso modelo mudou e já não vai voltar atrás. O meu sentimento em muitas situações é que se está à espera que isto volte a passar tudo para se voltar para os modelos anteriores, quer a nível de eventos, quer a nível de força de vendas, quer a nível dos outros touchpoints e a forma como nós estamos a criar estas tecnologias apenas e só para complementar a força de vendas e não a criar canais alternativos que todos juntos efetivamente podem dar dimensão a uma marca, a uma companhia, quer que seja. Concordas com isto? Ou sim, eu acho que o modelo já está esgotado há mais de 10 anos, este modelo comercial, ou seja, só que como tem vindo também de alguma forma a trazer resultados, nós nunca tivemos um evento em que nos permitisse aferir isso, ou seja, este claramente foi o grande impacto. Obviamente que toda esta componente da transformação, e como tu disseste, não tem a ver com a dimensão da empresa, e concordo que tem a ver com uma orientação estratégica,
e que a questão da componente da formação, da aplicabilidade e muitas vezes termos case studies sobre como é que devemos de abordar perante uma nova realidade não existiam. Não existiam nem na indústria, nem em muitos outros setores. Portanto, havia uns mais avançados na parte tecnológica, onde na realidade pelo próprio ADN do negócio a tecnologia estava mais presente, mas isto era algo que não estava preparado. Portanto, eu diria que um fator extremamente importante é, antes de haver esta componente da transformação e da capacitação sobre aquilo que são os hard skills, eu diria que primeiro, e eu não gosto de chamar soft, porque acho que não são em nada soft, são as componentes humanas, ou os human skills. Nós temos que realmente preparar as pessoas e perceber se efetivamente elas têm o perfil para que realmente possam abraçar estes novos desafios. Porque aquilo que nos fez ter sucesso no passado não é aquilo que nos vai garantir ter sucesso no futuro. Eu acho que isso é extremamente importante. E há aqui outro fator que é chave, que tem a ver com a transformação do próprio modelo comercial, ou seja, as organizações vão ter menos pessoas nas vendas, a própria função vai ser uma função muito multitask, ou seja, muito centrada naquilo que é a necessidade do nosso stakeholder e não segmentado por produto, por área terapêutica, por geografia, mas realmente perceber qual é a necessidade e ter aqui pontos de contacto. Depois o próprio modelo vai deixar, na realidade, de ser um pouco um modelo de push e vai ser muito, muito mais pull, ok? Vamos ter aqui, em termos de modelos de marketing, vamos ter aqui, se calhar, uma abordagem em termos daquilo que são os próprios canais, que não vão estar de alguma forma muito branded, muito marca, produto. Vamos ter, se calhar, uma vertente mais self-service, onde temos aqui um conjunto de conteúdos, seja na área da formação, seja na área dos eventos científicos, seja mesmo em questões técnicas de produto, onde o próprio profissional ou o nosso stakeholder possa aceder. E isto tem que ser monitorizado e isto tem que ser medido. E a grande vantagem desta vertente digital é que temos a capacidade de medir, ou seja, temos a capacidade de ter aqui outro tipo de ferramentas que muitas vezes num evento físico, por exemplo, é extremamente difícil de aferir, porque na realidade assistimos a vários eventos físicos onde estaria um palestrante e a audiência estava presente lá, mas tudo com a cabeça baixa a olhar para o telemóvel. Portanto, até que ponto é que estaria mesmo lá? Agora, esse desafio também se coloca, obviamente, numa vertente digital. Portanto, eu diria que há uma transformação do modelo comercial, claramente, há que redefinir as próprias funções e a própria dimensão da equipa em função de uma definição estratégica que tem que existir. E essa definição estratégica, quanto a mim, assenta também, ou sobretudo, numa compreensão daquilo que é como é que é o nosso stakeholder. Será que nós queremos fazer esta transformação? Será que ele estará preparado? Terem os meios necessários? Voltamos àquela velha história. Será que ele tem no seu local de trabalho recursos e tempo para que possa também abraçar? Será que ele quer, mas não tem condições? Será que ele não quer? Portanto, esta própria análise comportamental é extremamente importante para perceber que tipo de pessoas é que temos pela frente e qual o melhor meio, qual o melhor canal para os abordar com a mensagem correta. E isto que estás a dizer é interessante. Isso vai ter impacto nos processos de segmentação. Certo. Portanto, a forma como atualmente se segmenta, não vou dizer atualmente porque isso também está um bocadinho em mutação, mas como é feito o processo de segmentação do nosso target, seja de que sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam farmacêuticos, provavelmente esta variável que tu estás aqui a pôr em cima de como é que eu quero ser contactado, como é que eu quero ser abordado, que tipo de comunicação é que me devem fazer chegar, que eu acho que aí sim já vai haver um esforço para tentar perceber e adaptar. Obviamente que nós, há bocado deste o exemplo da visita médica eletrónica, não é? Usando o Editelling, por exemplo. Se eu tenho especialidades, se eu tenho pessoas com perfis diferentes, eu tenho que entregar conteúdo diferente e adaptado a cada um. Isto é um esforço grande para quem está a produzir, porque em vez de fazer um material como se calhar se fazia no passado, que era uma literatura, agora tenho que fazer N caminhos e adaptar a mensagem de forma diferente e ir quase ter esta journey step by step até chegar onde efetivamente eu quero chegar com aquele potencial ou prescritor. Isto é um desafio. Por outro lado, levanta-se aqui a questão dos processos internos, não é? Porque eu acho, mais uma vez vou dar a minha opinião, muitas das vezes o digital tem aqui um pau de dois bicos, não é? Porque como tu estavas a dizer muito bem, tudo pode ser monitorizado, tudo pode ser medido, ou quase tudo,
e de repente exige-se ao digital um conjunto de coisas que nunca se exigiu até agora, o que não me parece mal, tem é que partir de alguma base. Muitas das vezes, falando daquilo que eu também vou conhecendo, quando falamos no evento, vamos supor, tenho um webinar, mas vou ao mais simples, tenho um webinar e que de repente tiveram lá 40, 50, 60 pessoas. E a primeira tendência é, tiveram poucas pessoas, o meu objetivo eram 200. Estou a criar um exemplo sem base nenhuma, mas é por aqui. E quando nós vamos esmiuçar isto, dizer, ok, tiveste 60 pessoas que vieram aqui a um webinar, portanto tem determinado formato, qual é o custo deste webinar versus um evento físico para tu teres essas 100 ou 200 pessoas e efetivamente quando vamos medir o retorno, não é, destes investimentos, qual é que é efetivamente o retorno aqui? Vem sempre uma coisa à baila que é, mas eu no evento físico consigo ter a relação. Aquele aperto de mão, aquele café que tirei, isso vale muito mais do que o contacto, digamos assim, com o meu conteúdo, com o que quer que seja, com o conteúdo em si. E eu tive uma frase uma vez que tive aí uma pequena entrevista sobre a parte dos eventos em que eu dizia, enquanto no evento físico o espaço, o sítio, a Marina de Vila Moura é indispensável, nós quando falamos digital não temos isso. Portanto, o conteúdo é indispensável, efetivamente. E aquilo que tu estavas a dizer, que eu também concordo em absoluto, que é a forma como nós vamos educar as plataformas, os webinars, o e-learning. Portanto, cada vez mais vai ser este conceito multi que nós vamos trabalhar e que no final vamos ter que medir não só cada ponto de forma isolada, mas o impacto disto tudo, não é? Da mesma forma que, provavelmente, quando nós pensamos na visita médica, eu também não estou a medir exatamente aquela visita médica. Qual é o impacto daquela visita médica, não é? E no digital, o que eu estava a dizer deste pau de dois bicos, é que muitas das vezes tem-se, de facto, uma expectativa de ir para os big numbers. Eu lancei um site, só tenho 1000 visitas. Quando, noutra forma, nunca chegaria a 1000 visitas, não é? Portanto, a questão é, se calhar, ir um bocadinho mais longe. Qual é que é o impacto desta visita? O que é que esta pessoa viu? Foi impactada pela minha marca, isso era um objetivo, ou bebeu do meu conteúdo científico e provavelmente mudou-lhe ali alguma coisa do ponto de vista de prática clínica. Portanto, percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, isto às vezes é um duplo sentimento, não é? De, medir é fixe, vamos controlar, mas de repente temos tantos dados, era aquilo que falávamos há bocado. Existe tanta informação, tantos dados, tanta coisa em bruto. O grande desafio é transformar isto efetivamente numa vantagem competitiva. Transforma isso em conhecimento. Eu já percebi que a cardiologia mais sensível é esta ação, é este conteúdo. Isto é conhecimento. Enquanto andamos a beber dados dentro de uma... não é? Olhar certo. Para isto tudo e ficamos todos a olhar uns para os outros e dizer o que é que isto quer dizer mesmo? Na prática, o que é que eu aprendi daqui? O que é que eu vai mudar na minha estratégia para o próximo ano? Acho que isto está a fazer pouco. Paulo, se permites, há aqui outro grande desafio que na realidade, é ter a capacidade de condensar essa informação, de trabalhá-la e rapidamente, ou seja, de uma forma rápida, que a rapidez aqui é um processo-chave para as forças de vendas. Ou seja, eu tenho uma analítica por trás que tem que a converter em informação acionável para que eles possam reagir em tempo real. E hoje em dia, como estavas a referir, a segmentação dos A, B, C, ou lhe quero chamar outros nomes, deixa de fazer muito sentido e passa a haver uma segmentação 1 para 1, ou seja, que é um trabalho bastante mais complexo, mas também requer outro tipo também de competências, mas também existem outro tipo de ferramentas que nos podem ajudar. E eu diria que, mas não será necessário mais recursos, iremos assistir a uma redução do número quer das equipas e as próprias empresas. As empresas vão ter números de pessoas, mas vão ter pessoas com outro tipo de competências, mais, vamos chamar-lhe assim, híbridas em termos daquilo que são as suas apetências e as suas competências, para que realmente se possam de alguma forma adaptar esta nova realidade. E aí levanta-se... Diz. Desculpa. E aí levanta-se aqui uma questão que é o papel. Exemplo, há companhias que claramente estão a ir por um caminho de investimento de reforçar as suas equipas de MSLs. Não é? Porquê? Porque, de facto, pode fazer sentido, depende também dos produtos que tem, o portfólio que tem, portanto, tudo isto é importante para se tomar uma decisão a este nível. Mas a redução das equipas de vendas, a redução das equipas em geral, não é só de equipas de vendas, na minha opinião, e concordo em absoluto contigo. Qual é o papel? Qual é que vai ser o papel? Eu desde que comecei a trabalhar isto, e não foi assim há tantos anos, há
mais ou menos 10 anos, acho que de ano para ano se diz que é agora que as equipas de vendas vão desaparecer, é agora que o delegado vai desaparecer. Isso nunca acontece. Felizmente há um reajuste e uma adaptação do papel, digamos assim, do delegado. Não indo só ao papel do delegado, quais são os papéis que tu vês aqui no futuro? O gestor de produto, será que vai continuar? O que eu vejo, e é a minha sensação, e posso estar mais uma vez enganado, o gestor de produto tem muitas vezes um perfil muito processual, perde muito tempo com processos, perde muito tempo com coisas que teoricamente não deveria ser, eu sei que é, mas não deveria ser o seu papel, não é? O gestor de produto, na minha cabeça, e quando olhamos para outros setores, cria estratégia, cria caminhos, cria materiais, cria suportes, cria isto tudo que nós estamos aqui a fazer. E o que eu acho é que muitas vezes não tem tempo para este processo de adaptação, não tem tempo para este processo de segmentação, para olhar e perceber como é que eu vou criar isso que tu dizias há bocado, esta estratégia one-to-one. Portanto, eu preciso antes de refletir, olhar, discutir, fazer advisory boards, o que quer que seja, portanto, ter aqui sumo para conseguir reagir e definir uma estratégia nesse sentido. Como é que tu vês o papel da gestão de produto, dos delegados, dos próprios MSL? Vês aqui alguma transformação também a esse nível ou, sei lá, para os próximos 5 anos, diria eu? Eu diria que vão haver aqui vários processos de transformação. Os próximos 5, 10 anos vão demonstrar que realmente muita coisa vai aumentar. Uma coisa é óbvia, que é a questão do aumento do digital e da analítica, e obviamente que as pessoas que trabalham neste setor e nas suas funções também, julgo eu, vão se alterar. Quando falaste aqui, por exemplo, no gestor de produto, e se olharmos para uma companhia que, por exemplo, tem um produto na área, dizer ao calhas, da urologia, não é? Eu sou o gestor de produto desse produto que está presente numa área de urologia. A questão é que muitas vezes olha-se e cinge-se muito na palavra do gestor de produto, quando na realidade ele é um gestor do negócio. Ele é o gestor do negócio da urologia da sua companhia naquele mercado. E isso envolve diferente tipo de stakeholders, e eu acho que a própria fluidez com que como é que um processo de comunicação vai ter que fluir dentro das organizações, vai ditar muito aquilo que também poderão ser as próprias funções. Eu acho que devemos sempre olhar para quais são as necessidades dos meus stakeholders, ok? Que competências é que eu tenho internamente, e depois, de alguma forma, reajustar aquilo que são o perfil das pessoas, ou definir as funções e adequar ou procurar pessoas com esse perfil, mas eu diria que não vai haver aqui uma fórmula mágica. Vai haver, fruto desta personalização, algumas variantes que podem mudar do tipo de negócio. Estamos a falar de um produto hospitalar, de um produto ambulatório, mesmo dentro da área do ambulatório, estamos a falar de uma área de uma diabetes ou do sistema nervoso central. Há claramente especificidades, há interlocutores que vão ganhar aqui também uma maior preponderância neste papel, em que vai também ter que haver aqui este reajuste das pessoas e das funções. Eu diria que aquilo que é uma versão tradicional do delegado, e se olharmos para aquilo que foi aquela tentativa na área hospitalar da criação da função, eu digo tentativa porque realmente acho que nunca se efetivou da forma que eu conheço noutras áreas de negócio. Key account, por exemplo, é um gestor de conta, gera aquela conta, mas gera de uma forma transversal, não o faz, porque na realidade gera a conta, mas depois existe aqui diferentes funções dentro da própria organização que também contactam com os interlocutores dessa conta. Portanto, eu diria que a componente do delegado vai ter claramente que ter outro tipo de intervenção, ou mais focado na componente clínica, ou mais focado na questão organizacional, se estivermos a falar dos cuidados primários de saúde, não é? Perceber quais são os objetivos que cada um daquelas pessoas tem e de que forma é que pode ajudá-los a atingir esses objetivos, mobilizando e tendo ao seu dispor um conjunto de recursos dentro da companhia que trabalham em prol desses objetivos. É muito mais em vez de estar em frente ao stakeholder, estar ao lado dele, a tentar ajudá-lo a resolver. E isso vai ser transversal a todas as funções. Ou seja, portanto, este posicionamento muito mais de healthcare partner, ajuda, contribui, está presente, e aí traz o teu retorno, digamos assim, o que vai ser um desafio principalmente para licenciados, ou seja, quem tem segundas marcas, digamos assim, porque obviamente que toda esta awareness de formação e toda esta mudança
provavelmente vai para a marca-mãe numa ótica inicial, mas sim, é o que tu dizes, acho que tem muito a ver com o segmento que estamos a trabalhar, a área de negócio que estamos a trabalhar, e acho que há aqui de facto uma complementaridade que é se nós olharmos para o tradicional modelo do delegado de informação médica, eu vou pegar se calhar um exemplo mais paradigmático, não é? Quando eu comecei a trabalhar na indústria farmacêutica e já estávamos a entrar na fase final disto, ainda havia um brindes. Portanto, o negócio, a conversa, tudo existia, mas havia o brinde como uma ferramenta muito importante de reminder, de relação, enfim, chamemos-lhe o que quisermos. E não estou a falar das coisas parvas que aconteceram no passado, estou a falar efetivamente nas coisas que são construtivas e nos materiais que foram entregues de uma forma construtiva. Entretanto, foi-se do 8 para 80, não é? Portanto, agora não há brindes, acabou-se, nem uma caneta se pode dar. Ok, há um reajuste. O que se sente e o que me parece é que, quando nós olhamos de facto para este papel do delegado, é que tu dizias há bocado uma coisa muito interessante, que é a analítica. E muitas das vezes a porta de entrada do sucesso de algumas destas iniciativas tem a ver com quem está efetivamente no terreno. É que pode ser equipa de vendas, podemos chamar o que quisermos, vamos manter-nos aqui no nome equipa de vendas, e agora há companhias que adotaram nomes completamente diferentes, mas vamos chamar-lhe assim. Mas efetivamente o convite para um evento, o próprio editaling que estavas a falar há bocado, quer dizer, a analítica que nós estamos a analisar, que nós estamos a interpretar, vive daquilo que alguém fez perante o médico, e esse conhecimento é gerado com base nisso. O que nós sabemos, e também lançando-te esta pequena provocação para ver como é que lidas com ela e como é que a interpretas, é que muitos destes materiais, a velha história, não é? O delegado que está no café e que está a passar os slides da visita médica para mostrar à companhia que usou aqueles slides, mas que durante a visita médica nem pegou no tablet, não é? Portanto, isto é uma coisa que se ouve imenso e que efetivamente condiciona aqui muitas das vezes o papel do delegado que está habituado a olhar. O que tu disseste há bocado é muito importante e que remete-nos um bocadinho para trás, que é, eu estou habituado a chegar ao médico e perceber sequer se devo tirar a literatura da mala, não é? Portanto, pode ser um médico em que nem chega aí, em que nem é relevante, em que não é esse o melhor formato. Por outro lado, agora a analítica vive de mostrar, vive do tablet. Claro que nós podemos dizer, está bem, esse médico não tens que mostrar o tablet, não mostras e a vida continua, mas a verdade é que muitos destes dados podem vir um bocadinho adulterados. Ou não? Qual é o teu feeling? Eu diria que pode acontecer, mas os resultados irão falar por si. Obviamente que isto é uma questão temporal, porque se a pessoa, na realidade, a primeira pessoa que está a enganar é ela própria. Portanto, antes de estar a enganar a companhia, ela está a enganar ela própria. E se olharmos para aquilo que é a própria informação, e eu quando falar de informação, há uma informação que tem a ver com a informação que é gerada pela atividade comercial e clínica, etc., mas há aqui um conjunto de outra informação que está disponível, em que a própria indústria, alguns certamente o fazem, mas não todos o fazem, que é olhar para aquilo que são as necessidades, e falando, por exemplo, nos cuidados primários de saúde, quais são os objetivos daquela USF? Será que eles têm acesso a esta informação? A informação é pública? De que forma é que eles, gerando esta analítica, poderão dizer como é que eu posso ajudá-lo, de alguma forma, a tentar controlar o número de diabéticos que você tem aqui? Como é que a minha companhia pode ajudar? Portanto, colocar-se ao lado dele. Esta questão da transformação digital, utilizando mecanismos que muitas vezes, lá está, ele pode estar a fazer a passagem da visita, mas vai ter que debitar a visita, vai ter que dizer que teve com aquela pessoa, só que se calhar não lhe passou aquilo. A componente relacional vai continuar a ser importante, mas vamos ter aqui que fazer uma divisão entre aquilo que é a proposta de valor e o conteúdo que eu tenho para entregar, que vai ser cada vez mais quando o médico quer, onde quer e como quer, e não quando a indústria acha, ou os comerciais, têm disponibilidade. Que é igual, é importante passar isto em qualquer área. Certo. É importante que se perceba que, efetivamente, o consumidor, médico, não médico, profissional de saúde, não profissional de saúde, cada vez mais vai consumir os conteúdos e a informação onde quer, quando quer e como quer. Portanto, o médico não está à margem disso. E quando nós olhamos para o old school, provavelmente ainda existe, obviamente, essa... eu levo a informação, senão aquele médico nem tem conhecimento dela. As novas gerações, principalmente se falarmos de especialidades e de... Não é? Que
já tem uma dinâmica que é fortíssima, não é? E a riqueza já não vai ser provavelmente no entregar a informação, vai ser o como é que eu vou trabalhar esta informação para facilitar algum tipo de interpretação, a organização, não é? Ou seja, não pode ser tanto, olha, houve um estudo que foi lançado, quer dizer, o médico até pode estar a olhar para ti e dizer assim, sim, muito interessante, já ouvi isso 3 vezes as companhias anteriores que cá vieram, ou vou ouvir mais 3 vezes a seguir. E isto aqui levanta também um ponto, e eu concordo contigo, acho que o relacional, acho que o papel das equipas continuarão a ser essenciais, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. A questão é a adoção tecnológica e o mindset, não é? Isto que nós estávamos aqui a falar, e obviamente estamos a especificar numa coisa, que é a simulação, digamos assim, da visita para agradar a algum chefe. Voltamos à questão que estávamos a falar há bocado. Isto requer mudanças de mindset também no top management. Certo. Portanto, se um delegado se sente na obrigação de fazer isto, é sinal que a sua estrutura ainda não está formatada para ele não fazer isto. Portanto, provavelmente todos os dias dizem, não, eu quero saber que slides foram mostrados, como é que foram mostrados, como é que não sei o quê. Portanto, se é esta a exigência, claro que a equipa vai arranjar a forma de responder àquela exigência, tal como aos relatórios ao final do dia, tal. Portanto, todas estas questões processuais, se forem chapa 5, provavelmente as pessoas vão se adaptar a tentar responder às exigências dos seus cargos superiores. Outro ponto aqui que tu falaste é a questão da rapidez. Muitas das vezes é tudo um processo de aprendizagem, aprende, olha, tira alguma ilação do analytics e responde, mas a indústria farmacêutica tradicionalmente tem processos muito lentos internamente. De aprovação, muita gente a aprovar, muitos departamentos. Como é que se lida com isto? Bom, daí eu dizer que a tendência será cada vez para haver ou células com maior autonomia ou mesmo empresas mais pequenas, porque isto de rodar um porta-aviões e uma fragata demora tempos diferentes, não é? E hoje em dia nós notamos que a reação é fundamental, a capacidade de resposta. Não podendo antecipar, reagindo rápido é uma vantagem competitiva do que reagir lento, ok? Ou do que não reagir de todo, não é? Portanto, eu diria que em termos de top management, eu acho que tem que haver, e existe esta consciencialização, depende também um pouco, perdão, daquilo que é a origem do top management, ou seja, qual foi a escola que teve, se veio da indústria ou não veio, se tem uma vertente mais financeira, mais comercial. Portanto, eu acho que tem a ver também com as próprias organizações. As organizações vão querer pessoas à frente das suas sucursais dentro daquilo que se identificam com a estratégia definida pela companhia. Há companhias que eu sei que têm como objetivo para este ano 50% das interações comerciais têm que ser digitais. 50%. Mas isso é correto? Esse é um bom tópico. Isso é, ou seja, primeiro, nem consigo perceber bem com que base é que isso se define, mas independentemente disso, nós na área do marketing, cada vez mais temos aquela guerra de não há aqui marketing digital, é marketing. Podes ir pelos canais digitais ou pelos canais tradicionais, desde que efetivamente tenhas o impacto que desejas ter. Quando se diz assim, 50% das tuas interações têm que ser por via digital, não estás a condicionar, isto tem duas leituras, não é? Uma é, estou a obrigar que seja, quando o meu painel até pode nem ter esse perfil e preferir outro tipo de contacto, espero que não seja assim, ou é, eu nem sei muito bem o que é que estou a fazer, mas estou a preparar para o futuro. Porque se eu exigir estas 50%, vou pôr na cabeça das pessoas que é importante manter o contacto por esta via. Qual é o propósito disso? Porque é que se define o canal? Eu antes de responder à tua questão, a dizer se isso faz sentido, eu coloco outra, se isso é possível, pronto. Certo, esse é o primeiro ponto, ok? Se isso é execuível, ok? Obviamente que isto muitas vem de multinacionais, isto são abordagens top-down, muitas vezes as próprias geografias têm características diferentes, nós do sul da Europa somos muito mais relacionais, por exemplo, e fazemos várias visitas, se olharmos para aquilo que é o modelo, por exemplo, dos países nórdicos, nós estamos a falar de um delegado vê um médico 1 a 2 vezes por ano e está 30 minutos a falar com ele no seu gabinete, mas não está lá recorrentemente, tem a ver com os próprios modelos. Dizer que definir estas metas não olhando para a realidade, eu diria que parece-me pouco sensato, ok? Acho que tem que haver aqui uma análise, só que também muitas vezes quem toma estas decisões sabe que se for uma abordagem bottom-up, não é? O que é que vai acontecer? As pessoas tendencialmente
tentem a proteger a sua zona, a sua função e realmente vão querer estar a incentivar. O feedback que eu tenho tido é que muitas vezes alguns médicos estão ansiosos, obviamente, por voltar a poder contactar com os comerciais, etc. Eu ainda não percebi bem qual é a O razão, propósito desta diretriz, certo? não é? Se é uma componente puramente, chamemos-lhe assim, relacional, de confiança, ou se efetivamente também exige aqui algo que hoje em dia o próprio delegado possa transportar, obviamente a confiança, a imagem da companhia, a relação, mas na componente da proposta de valor, ela poderá estar disponível fora da visita médica. Sim, acho que é mesmo interessante enfim, se nós formos acrescentar aqui algumas camadas, não é? Gestores de produto que são, também têm nos seus KPIs, lançar uma aplicação móvel, por exemplo. E tu dizes, mas lançar uma aplicação móvel nesta área, porquê? Que tipo de aplicação? Eu percebo que isto muitas vezes é um incentivo à inovação, obriga a fazer, e eu sou muito apologista disto, não é? Que é nós aprendermos a fazer, e a partir do momento que se vai fazer uma, vamos aprender alguma coisa, se calhar percebemos o que não fazer também, percebo isso. Agora, daí a ser um indicador de performance, que é disso que estamos a falar, portanto, tu és melhor ou pior este ano se lançares uma aplicação, é muito discutível, porque tu podes mesmo chegar à conclusão que não faz sentido nenhum lançar uma aplicação. Paulo, eu acho que tem muito a ver com mensagens para dizer que tu, para fazeres 50% da tua atividade digital, não precisas das mesmas pessoas, portanto, isto é claramente um sinal de que realmente há um fitness que tem que ser feito. Ou então tem que haver uma adaptação. Eu acho que o propósito da minha interpretação só pode ser essa, porque na realidade estamos a falar de, obviamente que eu quero dar uma linha orientadora, que é neste sentido que a gente tem que caminhar, ok? Mas, e que realmente aqui o processo e a rapidez é importante, ou seja, quem mais rápido se adaptar, mais rápido irá começar a ter sucesso. Agora a questão é qual é o caminho para o sucesso. Esse é o grande ponto de interrogação. Mas claramente sabemos que já nada vai ser como antes. Portanto, houve na altura até um survey que foi, acho eu, pela própria McKinsey, que dizia que 33% dos médicos pensam não ter atividade presencial com os seus próprios, com os seus delegados, chamemos-lhe assim, depois disto acabar. Portanto, estamos a dizer que uma grande parte significativa deles prescinde deste nível de interação. Se olharmos para aquilo que é o novo perfil dos médicos mais novos, com outros tipos de conhecimento, com outro tipo de skills, chamemos-lhe assim, e com outro mindset, e com outra, chamemos-lhe assim, valorização do investimento que têm no tempo disponível, vamos tentar ver que realmente é importante ter uma oferta bem estruturada, bem orquestrada, para que realmente nós possamos dar resposta àquilo que são as necessidades dos diferentes tipos de clientes que temos, que não são todos iguais, ou seja, cada vez são mais diferentes, e daí ser olhar, é como digo os snipers, não é? Olhar ao indivíduo e não olhar aos grupos de indivíduos. Sim, e aqui entras num tema que também é muito giro e desafiante, que é esta questão da segmentação, não é? Quando nós estamos a segmentar, o potencial das ferramentas digitais e alternativas, e até num modelo pull, como estavas a falar, entre pull e push, pode ser um mix, que é os alvos a quem eu não consigo chegar, seja por redução de um canal, de equipas de vendas, o que quer que seja, estas ferramentas digitais, de facto, podem ser aqui um complemento muito bom a estes médicos que eu não consigo visitar, por limitação de recursos, por decisão estratégica, o que quer que seja, e continuo a ter pontos de contacto com este médico. Um dos maiores desafios que eu acho que nós estamos aqui a falar, e também em jeito de conclusão, é de facto, nós estamos numa indústria e estamos a falar desta indústria, mas podemos abrir ao setor da saúde e podemos abrir a sociedade em geral, que eu acho que estamos efetivamente em transformação, não é? Estamos a mudar, as coisas estão a mudar muito rápido, o ritmo de mudança é muito mais rápido do que era há uns anos atrás, os próprios profissionais de saúde estão ambiciosos por coisas diferentes e todos nós conhecemos profissionais de saúde, principalmente os mais jovens, não só, isto às vezes é um mito, mas os mais jovens que estão
ávidos de outras áreas de formação, a inteligência artificial, a telemedicina, já perceberam que, como tu dizias há bocado, não me chegam as hard skills, vou ter que ir por um caminho que provavelmente vai ser diferenciador daqui a 10 anos, quando efetivamente entrarem estas tecnologias no dia-a-dia dos serviços de saúde, mas acima de tudo estamos a falar de questões comportamentais e pessoas. Não é? Ok, falamos muito de digital, falamos muito de transformação digital, mas acho que é preciso, não sei se concordas comigo, parar, refletir, olhar, definir estratégias e o primeiro passo é esse mesmo, é pessoas. E há duas hipóteses aqui, é formar, portanto, conseguir com as nossas pessoas internamente criar esse improvement e essa evolução e potenciar essa transformação, ou há de facto aqui um segmento de profissionais que podem já não se enquadrar nesta transformação e vai, obviamente, levar à redução de equipas. Também não tenho muitas dúvidas, espero que não tenha muito impacto, mas acredito que isso venha a acontecer. Hugo, aqui, em jeito de conclusão, portanto, estas equipas, digamos assim, que vão ser forçadas que têm alguma resistência, vou usar este termo, portanto, que estão a ver o barco a andar, mas a tendência é, pá, calma, como tu dizias há bocado, deixa-me proteger o meu modo de trabalhar, é assim que eu trabalho, é a relação que eu tenho com aquele médico. Que conselho é que tens para estas pessoas? Eu diria que... É aqui num papel de quase estar aqui. Certo, eu diria que há que fazer muitas vezes um reset àquilo que é a realidade em que nós estamos hoje, ou seja, fazer a equalização, não é? Perceber os caminhos e se realmente elas próprias têm esse autoconhecimento é importante para perceber se perante estes novos desafios eu próprio estou capacitado, eu quero de alguma forma desenvolvermos. Nós temos tido várias agradáveis surpresas, porque muitas vezes são pessoas que têm um conhecimento do negócio, que uma pessoa nova que venha com outras capacidades técnicas, analíticas, não consegue perceber. E eu diria que, se calhar estas pessoas que têm outro tipo de conhecimento, mas se calhar que possam, na realidade, não ser tão adaptáveis a esta nova realidade, não quer dizer que não tenham o seu lugar e funções dentro da companhia, para que realmente possam ajudar também estes mais novos a fazer ou a companhia, esta transição. Portanto, existe imenso conhecimento dentro destas pessoas, conhecimento antes dos CRMs, antes daquilo que era registado, portanto, um conhecimento, um abrir portas também muito grande, que estas pessoas têm e que realmente podem, não diria todas, mas poderão ter um papel também chave nas próprias organizações, apoiando e ajudando, se calhar tendo uma vertente naqueles que têm essas competências também um pouco mais direcional ou estratégica sobre a aplicação destes modelos comerciais. Depois, eu acho que tem que ser avaliado aquilo que são as tarefas que eu possa fazer que têm alto impacto e alto valor, ou alto impacto e, sobretudo, se for melhor, e baixo custo, estás a perceber? Porque, na realidade, nós fazemos muita coisa, esta mudança, às vezes as pessoas tendem a fazer muita coisa, muitas iniciativas, e muitas vezes isso não se transforma em valor acrescentado. E é tentar perceber de que forma é que isto pode trazer valor acrescentado, e isso faz falando com os visados, chamemos-lhe assim, neste caso com os clientes, perceber se realmente aquilo faz sentido ou não. Em termos das próprias pessoas, acho que todos nós temos uma capacidade de adaptação, com diferentes níveis, mas temos nível de adaptação, referindo Darwin, não é? Muitas vezes não é o que mais forte é, mas a capacidade que tens de te adaptar. E eu acho que a indústria e os seus profissionais, e falando aqui mais concretamente naquilo que é as áreas comerciais, têm tido uma capacidade de adaptação ao longo do tempo. Mas o que é facto é que nunca tínhamos passado por isto. E isto é realmente uma transformação brutal do modus operandi, uma transformação da forma de se abordar. Obviamente que vamos ter que redesenhar caminhos, e esses caminhos era importante que fossem feitos com pessoas que conhecem, obviamente, a realidade e que possam fazer também, ajudá-los neste processo de transição para esta nova realidade, porque é mais fácil eu mudar se eu tiver alguém que mude comigo e que me ajude a mudar, do que propriamente eu estar a mudar de uma forma isolada. Portanto, eu diria, em termos de conclusão,
as funções vão ser redesenhadas dentro daquilo que é os próprios modelos operacionais, e claramente vai haver a necessidade de haver uma análise introspectiva dentro das organizações, mas não esquecendo que o cliente, neste caso aqui o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, é alguém que também está num processo de transformação. E este acompanhar e esta percepção, e às vezes até precisa de um pouco de liderança, e nós assistimos que muitas vezes há determinado tipo de gestos em que a própria pessoa ajuda a outra pessoa, e não tem que ser aqui médico ou delegado, etc. Há aqui uma ajuda mútua naquilo que são processos de transformação, e eu acho que tem exatamente a ver com isso, ou seja, há um processo de transformação primeiro humano, que tem que existir antes de qualquer processo de transformação digital. Sim, nós aqui, como eu disse ao início, não estamos com verdades absolutas, nem queremos ser mais papistas que o Papa. Não é, é a minha opinião, é a minha opinião. É isso. E a ideia é levantar o véu, levantar a reflexão. Nós os dois sabemos muito bem, pá, que se há indústria que é inovadora, que anda para a frente, que provoca mudança, é a indústria farmacêutica. Provavelmente nestas áreas mais tecnológicas e também por causa dos processos, é como tu dizias há bocado, é um barco muito grande, muitas vezes para ter um rumo um bocadinho diferente pode demorar mais do que quem está de fora, obviamente, gostaria, para o bem da indústria e para o bem de todos, que é isso que nós estamos aqui a falar. E o desafio é muito grande, porque de facto a indústria tem um potencial enorme, tem pessoas brilhantes, aquilo que estavas a dizer. Se há coisa que me dá gozo falar é com pessoas que têm 30 anos ou 40 de experiência, porque essas pessoas conhecem o detalhe do negócio, o pormenor, que é que faz toda a diferença no dia-a-dia, porque fazer sites, fazer webinars, qualquer um de nós faz. Agora, fazer este tipo de conteúdo e entregá-lo da forma certa e com o detalhe, aí provavelmente a experiência não é comparável e não é recrutar novas pessoas que não têm experiência nenhuma nesta área que vão conseguir resolver isso. Portanto, eu diria que esta reflexão teve exatamente esse propósito. Nós podíamos, Hugo, eu ficava aqui a falar contigo mais uma hora, vou olhando aqui para o tempo para não deixar de derrapar muito, mas é um tema que, como nós dissemos ao início, pá, que nos apaixona, que nos dá gosto, trabalhamos nele todos os dias, portanto isso ainda é um prazer fazê-lo claramente, e se pudermos contribuir de alguma forma para esta mudança, nem que seja com uma discussão como estamos aqui a ter, que tem estes desafios, provavelmente nós vamos ver esta gravação a seguir e vamos dizer, pá, ali podia ter dito assim, assado, mas o objetivo e o propósito destas conversas é precisamente este, é ser genuíno, é isto que nos vai na alma nesta altura, portanto não vamos editar, não vamos mudar, é isto que vai para o ar, porque efetivamente temos aqui este cunho de movimento de mudança. E a verdade é que os próximos 5 anos já deviam estar a ser preparados, têm que estar a ser preparados, não é que em grande parte das companhias se calhar não estejam, mas temos que deixar de ter a visão operacional do dia-a-dia, do que vai acontecer daqui a 1 hora e amanhã e na próxima semana e neste ciclo. Não é? Nós estamos a falar de uma indústria que se organiza muito ciclo a ciclo, para começarmos a olhar para o que aí vem, porque o que aí vem exige, como nós estávamos aqui a falar, formação, muito treino, muita adaptação, muito reajuste, muita reflexão, muita decisão estratégica. Isto obviamente tem impacto, não tem que ser feito da noite para o dia, tem que ser mensurável, temos que ir medindo o caminho que estamos a escolher, ou o tal barco que estamos a virar, é um caminho melhor, é um caminho pior. Portanto, estas decisões têm que ser tomadas ongoing. Agora, os processos de inovação, os processos de evolução, muitas das vezes fazem-se com o barco a andar. E isto é difícil de perceber para uma indústria que vem de ciência, que está habituada a ter as bases todas preparadas para arrancar, não é? Está aqui a evidência científica, está aqui os benefícios do produto, agora vai comunicá-lo. Na inovação muitas vezes não é assim, nós precisamos de fazer, precisamos de experimentar, precisamos de errar, precisamos de bater ao lado. Agora, à medida que vamos adquirindo este conhecimento, vamos transformá-lo em vantagem competitiva. E os erros que estamos a cometer hoje, não os vamos cometer daqui a 5 anos. E quando os nossos concorrentes acordarem para áreas mais tecnológicas, nós já erramos, já falhamos, já aprendemos. E como eu costumo dizer, tão importante como saber o que fazer, é saber o que não fazer. Portanto, isso também é muito importante e o erro permite-nos isso e esse processo de aprendizagem. Hugo, muito obrigado por este bocadinho. Sabia que ias entrar no barco com reflexão, com conhecimento. És uma pessoa que está na indústria, nesta área da saúde há muito tempo, e sabia que ias trazer isso. Portanto, foi um privilégio ter-te aqui como primeiro convidado. Venho nos próximos
desafios interessantes e muito obrigado, está bem, Hugo? Foi um prazer. Obrigado eu. Boa tarde, Paulo.